Aqueles que dizem que o Arthur Lira está mais forte do que o Lula porque chantageia com emenda e medida provisória não estão entendendo nada do que está acontecendo. O Arthur Lira, ele entrou num processo de destruição. Ele está sendo destruído e ninguém antecipou isso, somente a gente aqui no canal. Ah, mas e a MP dos ministérios? Gente, ontem o Arthur Lira teve um processo reaberto no STF por corrupção passiva. E hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação contra aliados dele. Ele está sendo completamente destruído. Essa operação da Polícia Federal foi até antecipada pelo Renan Calheiros. A imprensa não está prestando atenção no que acontece em Alagoas. E outra, o Lira, ele não quer emenda nenhuma. O que ele quer é que o Lula controle o Renan Calheiros. Essa é a situação. Mas você vai colocar aqui nos comentários. Você concorda comigo que o Arthur Lira está sendo destruído? Ou você quer somente que ele se dê mal? Quem é mais forte, Lira ou Lula? Coloque na sua opinião aqui embaixo. Deixe seu like se você quer que o Lira seja destruído e se inscreva no canal. Essa operação da Polícia Federal aconteceu hoje pela manhã em Alagoas e em outros estados. O objetivo, claro, é avaliar desvios e corrupção envolvendo o quê? O orçamento secreto, dinheiro que saiu do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para a compra de kits robótica. Sim, aqueles kits robótica lá atrás. E um dos investigados que teve busca e apreensão é um aliado direto do Arthur Lira, porque ele é o presidente do PP e está alocado do PP regional e está alocado na liderança do PP na Câmara dos Deputados, ou melhor, no Congresso. Então uma operação que acerta diretamente Lira em Alagoas. E o Renan Calheiros avisou que isso iria acontecer e nós fizemos a cobertura 2 dias antes, nesse vídeo aqui. Porque o Renan Calheiros, do embate local que ele teve com o prefeito da cidade de Rio Largo, o GG, ele falou, olha, tem orçamento secreto, vai ter apuração da Polícia Federal e dito e feito, aconteceu, nós cantamos essa bola. Só que a imprensa parece querer hiperdimensionar o Arthur Lira. O Thales Faria hoje fez um texto falando o seguinte, olha, essa apuração da Polícia Federal vai provocar reações do Arthur Lira contra o governo. Não vai. A imprensa trata o Arthur Lira como se ele fosse um deus, que ele pode tudo, e não pode tudo. O Arthur Lira, ele está enfraquecido em 2023. O Arthur Lira de 2023 não é o Arthur Lira de 2022, pessoal. Isso precisa ficar muito bem entendido. Nós falamos isso já em março, faz 3 meses. Link aqui no card. E por quê? Porque não existe mais o orçamento secreto. Lira era muito poderoso por conta do orçamento secreto. Ele mandava e desmandava. Ele ficou numa posição acima dos outros poderes. O orçamento secreto deu ao legislativo uma força maior do que o judiciário e do que o executivo. Só que houve uma reação dos poderes. O poder judiciário cortou o orçamento secreto. O valor do orçamento secreto voltou a ser de domínio dos ministérios. Então o Arthur Lira perdeu a força. Isso que precisa ficar entendido. E com o Lira mais fraco, foi iniciado um processo de destruição do Lira com o Renan Calheiros. O Renan Calheiros, nesses últimos dias, ele tem feito ataques duríssimos e diretos no Arthur Lira. Ele até resgatou o episódio da ex-esposa do Lira, que tem aí uma história muito mal contada, que ela acusa o Lira de um carinho mais físico. E o Renan tem atacado direto o Arthur Lira e vai usar a Polícia Federal para desgastar o Arthur Lira, porque o Renan quer destruir o Lira em Alagoas. O Renan precisa de 2 cidades, Rio Largo e Arapiraca, para ter força na disputa de 2024. Essa é toda a questão. Tanto que quando o Lira começou a crescer, entre aspas, para cima do governo Lula, o Renan estava tranquilo. Por quê? Porque o Renan está acabando com o Arthur Lira na fonte, ele está acabando com o Arthur Lira em Alagoas. O Arthur Lira está ficando completamente desesperado com essa situação provocada pelo Renan Calheiros. A imprensa está dizendo que o Lira está promovendo embargos ao governo Lula, o Lira vai travar as articulações, vai travar as votações do governo enquanto não houver uma mudança na articulação. Balela! Não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. O Arthur Lira, pessoal, ele não quer 1 centavo de emenda do Lula. Ah, mas como você diz isso? Ele não quer 1 centavo de emenda do Lula. O Arthur Lira, ele, único, indivíduo. Ele precisa das emendas para distribuir lá para os parlamentares colegas dele, para poder manter certo poder. Mas ele trocaria todas as emendas se o Lula conseguisse controlar o Renan Calheiros. É isso que o Arthur Lira quer. A política nacional hoje, pessoal, ela está girando em torno do Renan Calheiros. Ele é o agente principal da política. O núcleo da política hoje é o Renan. E por quê? Porque a disputa do Renan
com o Arthur Lira em Alagoas influencia a disputa nacional. O Renan, ele não quer que o Lula se desgaste, porque uma derrocada do governo Lula, provocada pelo Arthur Lira, atrapalha os planos locais do Renan Calheiros. E o Lula precisa do Renan Calheiros para atacar o Arthur Lira, para conter os poderes dele. Então é a fome com a vontade de comer. O Lira, por sua vez, ele quer que o Lula controle o Renan Calheiros, porque o Renan está completamente descontrolado. Ele até possivelmente plantou a notícia que o Arthur Lira pediu a demissão do Renanzinho, que é o ministro dos Transportes. Essa é a grande questão. A Folha de São Paulo fez um texto tentando explicar em 5 pontos o que está acontecendo do Lira com o Renan, mas está errado. Está errado primeiro porque o Renan não tem 67 anos. Ah, mas essa é a idade oficial dele que está lá no Senado. Está errado. O Renan é gato. O Renan é mais velho do que aquilo lá. Mas enfim, e eles não citam a disputa local pelas prefeituras. O Renan está querendo passar o trator em cima do Arthur Lira. Esse é o ponto. O Lira só quer que o Lula controle o Renan Calheiros e absolutamente mais nada, porque se continuar com esse tratoraço, o Lira vai ser completamente destruído. Porque além dos problemas locais com o Renan Calheiros, um dia após a notícia ou a história que o Arthur Lira pediu a demissão do ministro dos Transportes, o Dias Toffoli, que é ministro do STF, colocou para julgar o recurso do Arthur Lira de um processo sobre corrupção passiva. A PGR, em abril, mudou a posição e o entendimento. Pediu para arquivar o caso. Não, porque nós não temos provas, mas antes tinha solicitado a investigação. Mas isso não interessa. O que nos interessa é entender o seguinte. Um dia após o Arthur Lira promover uma interferência no poder executivo, porque isso aconteceu. Ah, mas foi uma notícia plantada do Renan. Esse foi o entendimento nosso aqui. Foi o entendimento nosso. Porque enquanto a imprensa está ainda engateando nesse assunto, a gente já está correndo, suando, porque nós já estamos aqui ó, nesse assunto do Lira e do Renan em Alagoas há muito tempo. Mas, para o grande público, foi uma interferência do Lira dentro do poder executivo. Quando esse tipo de coisa acontece, nós falamos aqui, não se peita poder executivo. Um deputado não vai peitar um presidente da República, ele vai estar mal. Houve uma reação institucional contra o Arthur Lira, vinda pelo próprio Dias Toffoli. Ah, mas isso não foi de caso pensado. Pode não ter sido de caso pensado, mas é uma própria questão institucional que acontece. A própria instituição, de modo inconsciente, promove uma reação. E por quê? Porque os poderes, eles são iguais. Eles têm a mesma força. Uma interferência do legislativo no executivo faz com que o legislativo cresça e fique mais forte do que os outros três. E aí o que acontece? Vem o judiciário e derruba para manter a equidade dos poderes. Os poderes, eles se equalizaram automaticamente. E o Lira, ele vai ficar completamente destruído. Por mais que a imprensa hiperdimensione os poderes do Arthur Lira, como Thales Faria fez, não, ele vai reagir ao Lula. Não vai. Não vai. Ele é um primeiro-ministro, ele teve o orçamento, ele não tem mais o orçamento secreto. E esses poderes do Arthur Lira, ou essa disposição dele para ser, ou essa impressão que ele é um primeiro-ministro, era muito parecido com aquilo que aconteceu durante o governo Bolsonaro com o Rodrigo Maia. Nós falávamos aqui, Rodrigo Maia é um primeiro-ministro branco. Ele legisla, ele governa o país no lugar do Bolsonaro. Lembram dessa história toda? A gente, logo no começo do governo Bolsonaro, a própria Thaís Oyama, colunista do UOL, naquele livro Tormenta, trouxe uma passagem para nós, uma reunião de senadores, deputados, que falaram, Rodrigo Maia, você vai comandar o país, e caso tenha um processo de impeachment, você segura aí, papapá. Fizeram lá um acordo. E a mesma coisa, os poderes são os mesmos. A diferença do Lira para o Rodrigo Maia é que o Lira é mais pirotécnico, né? O Lira tem ambições maiores, o Lira quer ser governador de Alagoas, o Lira tem adversários políticos mais fortes, o Maia não, o Maia é mais bonachão, né? É um nhonho, né? Então assim, é diferente. É diferente. Mas os poderes não são do Lira, os poderes são do cargo, os poderes são burocráticos. Se amanhã sair o Arthur Lira e entrar qualquer outro lá, o delegado Zucco, vai ser a mesma coisa, porque os poderes do Lira não são poderes pessoais, são poderes burocráticos advindo do cargo dele de presidente da Câmara dos Deputados. E só isso, o Renan Calheiros percebeu isso e avisou o Lula lá em 2022. O Renan falou, Lula, não vamos passar PEC da transição pela PEC, vamos fazer uma MP. E nós vamos articular com os outros partidos da base, nós temos votos suficientes para derrubar o Arthur Lira. Vamos, Lula! Eu vou destruir o Arthur Lira. O Lula não deve ter acreditado muito no Renan Calheiros. Ele, ao invés de ir junto com o Renan, ele aceitou o Lira e compôs com ele para virar presidente da Câmara dos Deputados.
O Renan mostrou depois de 6 meses que haveria sim o processo de destruição como está acontecendo. Não estou dizendo que o Lula fez uma avaliação errada na política. O Lula quis jogar seguro. E o Lula sabe muito bem que os poderes do Arthur Lira hoje são dados pela própria presidência da República, que é um poder de negociar e intermediar. Ah, por que o Lira tem tantos deputados na mão? Porque o governo deu a ele esse poder. Ao invés do governo ir negociar individualmente com o deputado, Lira, faz aí o papel, você tem um certo poder. Para que ele não se sinta tão desprestigiado com o fim do orçamento secreto. Mas o processo de destruição do Arthur Lira começou lá atrás, quando o STF cortou as asinhas dele e terminou com o orçamento secreto.